aí, pessoal, bora para mais um conteúdo aqui do RH Talks para a gente falar um pouco de dados e inteligência artificial. Dados, a gente já falou bastante em vários conteúdos por aqui, mas inteligência artificial não é algo novo no mundo. Ela já existe há bastante tempo. Inclusive, o meu convidado é de uma empresa com a qual eu tive o primeiro contato com inteligência artificial há um bom tempo atrás. E aí, inteligência artificial existe há todo esse tempo, mas pela primeira vez ela se tornou democrática. Qualquer um de nós pode ir lá no computador, acessar e utilizar isso. Mas, com isso também grandes poderes, grandes responsabilidades. Então quero agradecer ao Bernardo aí, da IBM, para trazer um pouco dessa visão do que a gente precisa, onde a gente pode usar e quais os cuidados eu preciso ter quando eu uso inteligência artificial. Obrigado por estar com a gente, aceitar o convite aí, Bernardo. Obrigado você, Léo, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, participando desse evento. E são 13 anos, viu, Léo? Desde o Watson, quando a gente lançou, 13 anos. Passa rápido, Em passa rápido. Passa rápido, então. Lá atrás, o IBM Watson, eu lembro que eu vi um videozinho que ele podia processar É, texto, avaliar diagnósticos médicos, e eu falei: "Cara, que legal", mas até então aquilo estava restrito muito a uma bolha de grandes empresas. uhum. Hoje não, a gente no celular consegue, no computador consegue, muita gente isso facilita o trabalho de muitas coisas, mas a gente está numa nova era que anteriormente era uma inteligência artificial, hoje a gente tem inteligência artificial generativa. E aí como que isso pode impactar tanto os processos quanto os negócios dentro das empresas? Não, legal. Bom, Léo, já está impactando, né? Isso já é uma realidade. Se você pegar hoje grandes empresas no mundo, cerca de 90% delas já tem hoje inteligência artificial em algum tipo de fluxo de processo. Então não é algo que está vindo, já Uhum. veio e já está trazendo muito resultado, né. Mas como você disse, quando você tem esse tipo de ação com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eu acho que o papel do RH nisso tudo é entender, né, primeiro entender do que a gente está falando, né, o que é inteligência artificial, como eu planejo para que os meus times também conheçam, né, a tecnologia, como a gente pode usar Uhum. e como a gente pode usar de forma responsável. Sim. Então, eu acho que isso é um papel crítico do RH e das grandes empresas. A IBM, enfim, fala já há bastante tempo dessa nossa responsabilidade em questões éticas, né, em como fazer com que a gente use a tecnologia de modo responsável. E eu acho que a gente tem alguns exemplos aí para contar aqui para vocês. Até porque a operação lá, o dia a dia, sempre vai dar um jeitinho. Eu lembro que eu trabalhei numa É, empresa que tinha toda a questão de: "Não pode acessar isso, não pode acessar". é. A gente dava um jeitinho, gente. A gente dá um jeito. Se o brasileiro padronizasse o jeitinho, Aham. quanta coisa a gente já tinha inovado no mundo por causa É. de jeitinho brasileiro, É, né. mas você sabe, Léo, assim, a gente tem alguns pilares, né, Uhum. éticos. Um deles é responsabilidade com os dados, privacidade, né. Então tem um cuidado muito, muito grande para que nem o jeitinho brasileiro dê certo, né. Então a gente tem, assim, controles muito rígidos do tipo de informação que qualquer pessoa pode acessar. Uhum. Eu, né, como líder de RH, eu tenho um tipo de informação que eu acesso, os profissionais todos, né, através da mesma ferramenta que a gente tem, o chatbot com muitas informações, por exemplo, Uhum. são acessos completamente diferentes e tem um controle muito rígido. Então esse é um pilar chave, porque são informações muito sensíveis. No nosso Uhum. caso, em RH, a gente está falando de informações, né, profissionais e tudo mais, mas a gente pode estar falando de temas de saúde, confidencialidade, negócio, então isso é muito, muito importante. Não, até questões de: "Nossa, é muito mais fácil, vou processar tal informação por ali pelo meu amiguinho, É. e eu subo talvez a minha planilha com a folha de pagamento lá dentro". Nossa, isso é Gente, jamais. colocou na inteligência artificial, tornou público. É, você tem que tomar muito cuidado, né. E um dos nossos grandes pilares, né, da nossa AI, da nossa inteligência artificial, é justamente governança. Uhum, E por que governança? Quando você tem uma grande empresa, com processos complexos, muitas pessoas envolvidas, você precisa entender que tipo de informação você está subindo, né, para processamento, quem tem acesso a essa informação, qual é o cenário naquele momento, porque os cenários vão mudando também, uhum, né? Então, sua inteligência artificial pode recomendar alguma coisa com base naquelas informações e com base num cenário, por exemplo, de legislação específico que muda. uhum. Então você precisa entender exatamente qual é o momento que todas essas informações se cruzam e a governança de todas as informações é essencial, para você entender, legal,
que eu estou recebendo de recomendação aqui faz sentido. E se eu precisar voltar atrás e entender por que que eu tomei uma decisão, eu consigo também no passado entender, pô, legal, tinha um sentido aqui. Até porque a IA a inteligência artificial tá aprendendo com o ser humano, gente. Ser humano tem vieses. Tá. A IA vai ter vieses também. Uhum, Então eu preciso também, também um pouco do que eu tenho falado, conhecer a lógica por trás daquilo dali para eu também conseguir avaliar que aquela informação que ela me trouxe é válida, funciona, é realmente real. Não faltam casos de que momentos que o nosso amiguinho ChatGPT mentiu, porque aí a informação que ele tinha era uma informação não verdadeira, logo ele também não sabe julgar isso. Então, conhecer a lógica por trás para entender se aquilo é válido ou não. E acho que é importante também não olhar com: "Ai, a empresa é chata, tem esse processo de uhum. compliance, tem esse cuidado de governança". Se tem é porque em algum momento aquilo pode ser utilizado É, para o não, lado negativo da esses história. processos precisam existir, né, em qualquer grande organização. Eles não podem, impactar a evolução, né, de tecnologias, progresso de Uhum, negócio, mas eles precisam existir, são fundamentais. Mas eu acho que um ponto muito importante para a gente deixar bem claro, Léo, na visão da uhum, IBM, na minha pessoal também, a AI jamais deve substituir a decisão humana. Então, que ela faça recomendações uhum, pertinentes, que ela nos ajude a reduzir vieses, que isso é possível, né? Seja na criação de uma vaga, na discussão de uma vaga, seja em remuneração, por uhum. exemplo, que ela faça um mapeamento da população e consiga encontrar algum tipo de viés ali que não faz sentido. Mas a decisão é do ser humano. Sim. E é para isso, e é dessa forma que ela realmente consegue ajudar a gente. Então, não adianta, na visão da IBM, de novo, né, a gente colocar a AI como decisora, Uhum. mas sim como uma grande conselheira do ser humano. Esse é o É, ponto. eu enxergo que ela vai estar no começo, quando você pede algumas coisas para ela vai fazer parte do processo ali, e no final você vai estar como Uhum. o fiel dessa balança. Sem dúvida. E assim, a gente precisa entender, principalmente agora, nesse primeiro momento onde a gente está vendo mais casos de uso, principalmente em RH, o grande valor da inteligência artificial nesse momento para profissionais de RH, a gente conseguir pegar aquelas tarefas que são transacionais, Uhum, operacionais, né, que a gente cruzar planilha, achar informação, passar informação para o funcionário, às uhum, vezes super prática, que a pessoa consegue achar, né, por ela mesma, e a gente focar no trabalho de alto valor, uhum. né. Então eu costumo até brincar, Léo, assim, o que que um profissional de RH gosta, né? O que que ele sente prazer? Dificilmente alguém vai acordar, profissional de RH, e vai falar: "Hoje eu vou responder perguntas sobre um processo de reembolso ou de plano médico. Vou responder perguntas que eu respondo Tô todo dia. tô animado aqui para isso, vai ser um grande dia". Difícil. O profissional de RH geralmente quer pensar na carreira de alguém, Uhum, né, pensar numa organização, como progredir aquela organização. Então, para todo o resto, para aquelas funções que a gente acha não, que a gente efetivamente gasta um tempo enorme uhum. e que a gente não está efetivamente colocando o nosso valor humano, aí sim, a inteligência artificial tem um papel fundamental. Tanto que eu vejo muito mais a inteligência artificial dentro do DP do que propriamente no RH. Que no DP é mais processual, de Uhum. rodar, responder dúvida de colaborador sobre É. plano de saúde, sobre benefício. A gente E o chatbot responde. exato. A gente tem dando um nosso exemplo, né, a gente tem o Ask HR, que é Uhum, em inglês, porque nossa empresa é global, enfim, americana, e é basicamente o nosso centro de contato para todos os funcionários da IBM no mundo, uhum, 250 mil funcionários no mundo. Tudo que você pode imaginar em termos de política, processos, muitas automações que você consegue fazer por aquele único repositório, a gente faz por uhum, ali. Então você reduz o nível de trabalho operacional e o tempo também que o profissional de RH gasta respondendo perguntas que já estão disponíveis, de uma maneira muito, muito alta. Então, só para você ter noção do volume, no ano passado a gente teve no mundo 10 milhões de interações só de funcionários da IBM internamente através desse chatbot. uhum, E transações, ou seja, não é que eu fui lá e perguntei algo e ele me deu uma resposta, mas transações, por exemplo, fazer uma transferência de um funcionário do gestor A para o gestor B. Foram mais de 800 mil no mundo.
Então você imagina o tempo Uhum. que o profissional de RH conseguiu economizar aqui e está investindo em funções de mais alto valor. Então esse que é o ponto principal. Eu lembro do que no passado você tinha que abrir um chamado, daí você entrava numa fila, Exato. tinha que ter uma pessoa para fazer essa transferência. É. Aí ela parava às vezes 3, 4 horas do dia dela E para fazia fazer errado. e faz Fazia errado. Aí chegava e deu erro. Não, eu transferi na data errada, ou para o gestor errado. ou a pessoa Aí, preenchia o dado que era o gestor com o nome errado, daí já a pessoa não achava. Não que a inteligência artificial ache tudo, mas sim, minimamente ao cadastrar a pessoa, você vai ter que ter esse cuidado. sim. Então acho que tem muitas aplicações, muitos cuidados que a Uhum, gente precisa ter, porque assim, vamos lá, profissionais de RH, de todos que eu conheço, não vou generalizar, mas a maioria quando surge uma tendência de RH, novas, sai correndo tudo para fazer o que é tendência e esquece do básico. Vamos usar ferramentas, vamos usar tecnologia, mas não vamos nos esquecer de entender a lógica por trás daquilo. Ah, vou pedir para a inteligência artificial fazer a descrição de uma vaga, por exemplo, uhum. ou um plano de carreira, talvez para. Mas como eu me basear naquilo? Volta no ponto que você falou. No final sou eu que eu preciso julgar se aquilo está aderente ou não. Quando vê você mandou, no final da história não é aderente, tem Isso. que tomar cuidado, Uhum, tem que ter esse conhecimento, não é. Falei em alguns conteúdos também que não existe RH as a service. uhum. Você não compra um negocinho pronto, prateleira, bota lá É. dentro. Você tem que entender de como aquilo funciona. Não, sem dúvida. É um mundo à parte. E se você consegue, como RH, entender, acho um ponto importante também nessa parte de tecnologia de RH é Uhum, você conseguir ouvir a população através dela, tomar ações com base nisso, uhum, mas você entendendo, né, esse contexto como um todo, aí sim você consegue tomar ações muito mais pontuais, efetivas e ter um retorno muito, muito importante, né? uhum. Então, concordo com você nesse ponto, Léo, sem dúvida. E aí, quais os principais benefícios que a gestão ganha quando a gente traz a inteligência artificial para dentro dos processos de RH? Você falou um Uhum, pouco de automatizar a tarefa, o check do negócio, isso. mas o RH tem que. Acho que a gente está no momento de sair de dentro da sala Uhum. e conhecer mais o negócio para a gente conseguir ser realmente estratégico e propor soluções que impactem. Mexe no ponteiro no final da história. A É, empresa, no final, quer que é. mexa no ponteiro e a gente deixar aquele papel de sou uma área que a empresa é obrigada a ter Uhum, e eu ser algo que a empresa precisa ter, o líder me enxergar como é. um necessário, né? Eu vejo, Léo, assim, acho que o RH consegue se posicionar, principalmente em grandes empresas, grandes Uhum, corporações, o RH já se posiciona efetivamente como estratégico, né? E não criando uma estratégia de RH, mas entendendo o que a empresa como um todo, né, quer fazer, como ela quer progredir, e a gente entendendo o que a gente faz em termos de pessoas e organização para uhum, ajudar a chegar nesse objetivo. A gente, quando a gente fala de quais são os grandes ganhos, né, da inteligência artificial nas organizações e em RH especificamente, eu vejo duas vertentes, tá? A primeira, a gente falou, produtividade, uhum, né? É você focar onde você vai trazer mais valor como ser humano. Segundo ponto, é a experiência do profissional, uhum, employee experience, que a gente chama, né? Você, da mesma forma que o profissional de RH não quer também ficar passando essas informações uhum, repetitivas, um profissional ele quer ter acesso à informação de maneira muito mais rápida, ele não quer ficar perdendo tempo com transações, né, desnecessárias, ele quer ir lá fazer o trabalho dele. uhum. Então, se a gente consegue melhorar a experiência do profissional dessa forma, é algo super relevante. E tem até um exemplo que eu lembro, falando um pouco sobre a experiência Uhum. do funcionário, isso tem anos, tá, Léo? Aconteceu na IBM, não foi no Brasil, mas eu lembro que chamou muita atenção, numa época que estavam surgindo os aplicativos de transporte, né? E um funcionário chegou e escreveu numa nossa intranet, Uhum. num fórum, ele escreveu: olha, não entendo por que a IBM não aceita reembolso para transporte de aplicativo, né? Aplicativos de transporte, desculpa. Isso foi de manhã. Uhum. Isso começou, muita gente começou a dar like e tudo mais, aquela coisa foi tomando corpo. É a dor de mais de uma pessoa, Dois só mais só pessoa, estavam esperando o primeiro falar. exato. Chegou no final do dia, isso já tinha chegado na nossa CHRO global na Uhum. época, e ela entendeu por que que a gente não faz isso, né? Porque não tem problema É, nenhum. Resumo da ópera, a política global foi mudada em 24. ali. Uhum. Ou seja, você usou tecnologia para entender o que estava sendo dito, Uhum. né, na internet e tudo mais,
e conseguiu tomar uma ação super impactante, de maneira super rápida, porque você tinha todo um arcabouço tecnológico por trás, olhando ali o que estava sendo dito e o que estava impactando na experiência do cliente. Então, esse é o tipo de coisa que, assim, se a gente conseguir usar o que a gente tem Uhum. de ferramentas, o impacto é muito grande. E às vezes é uma coisa simples que ganhou força, que às vezes a tecnologia também foi feita para dar voz para as Uhum, pessoas. sem dúvida. Então que no passado, quem é um pouquinho mais antiguinho, assim, de É, mercado, vai lembrar que você tinha que falar com o líder, para o líder falar com o líder dele, é, que daí até chegar lá em cima, a gente é. já tinha mudado a história toda, Acabou. ou um desses líderes no caminho já tinha invalidado a história, porque mudança gera trabalho e muita gente não quer trabalho. É. Então, hoje você consegue muitas vezes conversar com alguém que está lá em cima, através de uma ferramenta como essa, e também esse líder descer, muitas vezes, para entender a realidade, que às vezes você fica numa esfera muito lá em Uhum, cima, muito em discussões extremamente é, estratégicas, não estou dizendo o lá em cima de sim. distanciamento, mas é outro tipo de trabalho, e às vezes você tem que descer, e Uhum, eu não gosto do termo chão de fábrica, eu aham, detesto, eu acho que diminui. né. Eu prefiro trabalhar quem está na linha de frente. Uhum, é isso. É legal que o líder também desça para entender que, por exemplo, nessa empresa que eu trabalhei, eu não podia usar YouTube e eu era da área de treinamento. É. Como que eu faço treinamento se eu não posso buscar, Aham, tipo, até um vídeo para fazer uma quebra de. Eu não podia, então eu dava meus pulos, dava meu é. jeito. Então, às vezes, esse líder usar os canais que ele tem para realmente ouvir as pessoas, mas também não substitui de muitas vezes. Sai da sua sala, vai lá ver o que está acontecendo, É. conversa com os líderes, conversa com o profissional de RH da Uhum. sua área, não se mantenha. Não, o líder tem que estar próximo, sem Uhum, dúvida. Isso é um aspecto fundamental de liderança. Você tem que estar próximo, tem que entender o que está acontecendo uhum. eu chamo na vida real, né? Precisa circular, precisa passar pelo que os outros estão passando acho que o líder que deixa de fazer isso, né, tem uma questão para resolver aí, sem dúvida. Tem, porque É, aí é uma liderança que acho que ficou no passado, que era pois o é. o líder que ficava É. distante. E você pode, Léo, assim, aí voltando pro Uhum, tema de ferramentas, né, e tudo mais, a gente lá na IBM, a gente tem toda essa parte de aprendizagem, né, que você comentou aqui agora, a gente tem também há alguns anos já nossa uhum, plataforma de ensino, onde a gente cruza 1 milhão de informações e a gente consegue dar recomendações específicas para cada um dos nossos profissionais, com base no tempo de casa, com base na carreira que eles já tiveram até ali, com base nas aspirações que eles têm para o futuro. uhum, E essas recomendações, elas conseguem ser vistas pelo gestor. Por isso eu estou uhum. trazendo a questão da Sim, proximidade, que muitas vezes hoje não é mais física, muitas vezes, sim. né? Mas o gestor consegue ter uma visão ali completa de tudo que o profissional está fazendo em termos de desenvolvimento. Uhum, Então, tudo que está sendo proposto para aquele profissional, tudo que ele, como gestor, quer propor, ele consegue ver o acompanhamento. Ele tem uma foto em tempo real ali, legal, propus um treinamento para o meu time. uhum, Quem não fez ainda e por que não fez? Então, você usar a tecnologia para ter acesso a essa informação é estar próximo também, uhum. né? Então, não é só uma coisa física Não, e atualmente. eu acho fundamental isso que, assim, eu posso sugerir esses temas, essa pessoa não fez por quê? Talvez eu vou sentar: "Bernardo, por que que você não fez o treinamento Sim. XPTO?". Uhum. "Então, Léo, é que eu tô querendo mudar de carreira, eu tô querendo ir para outro lado". É isso. A inteligência artificial, a tecnologia proporcionou esse momento de Uhum. conversa, e aí vai direcionar para uma outra trilha, que essa pessoa pode mudar de carreira, É isso. seja então, É isso. ferramentas que te ajudam a direcionar a carreira das pessoas. Muito. Eu tive um caso essa semana, Léo, inclusive, a gente tem também uma outra ferramenta nossa que também tem inteligência artificial acoplada e, enfim, cruzamos Uhum, muitos dados ali, que é basicamente uma ferramenta que conecta pessoas uhum, dentro da empresa, tá? Pessoas que estão buscando mentorizar e pessoas que estão buscando ser mentorizadas. E eu, né, como executivo da empresa, eu consigo colocar ali que eu tenho alguns espaços na minha uhum, agenda que qualquer um pode chegar, olhar aquilo, se inscrever para a gente conversar. Eu tive uma conversa essa semana, é tão bacana você ver assim como tem a diversidade da IBM, né, dentro uhum, da IBM. Era uma pessoa que eu não conhecia, uhum. nunca tinha visto. Ela já passou por diversas áreas da IBM, que é algo que a gente faz muito também, tá? A Tá. gente roda bastante. E ela queria conversar para ter algumas ideias sobre o futuro, né, que naquele momento ela estava um pouco sem saber onde ela estava se encaixando ali. Uma conversa de meia hora, que me fez, como líder, ter uma visão de algo que estava acontecendo na empresa. Uhum, Para aquela pessoa, eu tenho certeza que ajudou também a dar um pouco mais de clareza sobre possibilidades, próximos passos. E para a organização, cria essa proximidade. uhum. Então, mais uma vez, você pega uma ferramenta, uma tecnologia que junta pessoas, que acaba unindo e dá ali espaço de crescimento
para a pessoa, para mim, Uhum. né, eu acho que é o tipo de coisa que a gente tem que ir fazendo e fomentando nas empresas. E no início ao fim são pessoas. No meio Pessoas. tá a tecnologia, mas no início e no fim É isso. são Que a pessoas. gente fala, né, as empresas são seus clientes são pessoas, né, seus funcionários são pessoas, no fim é tudo pessoa. Eu vou aproveitar aqui para dar uma Ah, cutucada, gente, que é ah, não adianta você estabelecer um programa de mentoria dentro da sua empresa. Ai, não, os líderes vão mentorar outras pessoas. Se esse líder não está tendo tempo nem para fazer o trabalho dele do dia a dia. Então, qual a carga de trabalho que as pessoas suportam? Não adianta desenhar um lindo, maravilhoso programa de mentoria se as pessoas não têm tempo para fazer isso. é. Então, toma cuidado, a gente volta passos atrás, que a gente tem que olhar muito mais para as causas do que para os efeitos. Quero fazer um programa de mentoria, as pessoas não querem participar porque provavelmente alguma coisa para trás tem nisso. Então, ao invés de culpar as pessoas por não querer fazer, olha se elas têm tempo, têm disponibilidade. E lembrando que ninguém é obrigado a mentorar ninguém também, né, É gente? isso, a Não. pessoa tem que querer. A É. pessoa tem que querer, né, tem que gostar daquilo, tem que ver valor naquele tempo investido, né, para ela mesmo, Uhum. eu sempre falo, mentorização, você sai transformado também quando você está mentorando, Sim, porque né. acho que e é importante, acho que um processo para o líder, É, para ele ouvir pessoas é o que eu falo, falar a língua de outra tribo, muitas vezes. A gente está lá dentro do RH, eu vou ouvir alguém de tech, é alguém do isso. financeiro, eu vou trazer a minha visão, mas ela Uhum, também vai me alimentar de alguma coisa. sem dúvida. Então, acho que é muito isso. E a tecnologia, acho que para a gente, entender mesmo, é o meio, Uhum, não é o começo e não é o fim. é isso. E para as empresas também. Você pode ter o produto mais inovador do mundo, mais maravilhoso do mundo, Uhum, se não tiver pessoas. é, Ou como eu vi um case umas semanas atrás, que a empresa demitiu 700 colaboradores e substituiu por inteligência artificial. Em alguns casos é possível. Alguns gestores brasileiros estão sonhando com isso por causa de economia, né? Porque muita empresa ainda uhum, enxerga RH apenas como custo, não uhum. como investimento, como diferencial competitivo. Talvez num futuro distante a IA vai roubar meu emprego? Talvez. Você sabe que, assim, a gente não consegue Uhum, prever futuro, né, mas uma coisa que a gente tem discutido muito é que, muito mais do que substituir ou tirar empregos, a AI vai transformar os empregos existentes. uhum. Isso é uma certeza. Teu emprego já mudou, Sim. assim como o meu, né, de todo mundo. Então, talvez a preocupação esteja no local errado, Uhum. não em substituição, mas como que eu, como RH, hoje estou preparando a minha força de trabalho para esse novo tempo, onde, sem dúvida, a função delas vai ser impactada de alguma forma. Inclusive a minha, né, como De RH. todos nós, de todos nós. Então, acho que essa é a reflexão Uhum. que cabe nesse momento para os gestores de RH, para os líderes no geral, os CEOs, todos têm essa preocupação, né. É. Então, acho que é um caminho de reflexão interessante aí para gente. E é aquela coisa, se a gente não quiser se, capacitar, aprender coisas novas, como eu até falei num É, outro conteúdo. Você não quer se capacitar, não quer aprender, tá tudo bem. Só que você já começa a construir a sua lápide profissional, porque você vai deixar de ser é, relevante para o mercado, não em 5 anos, e muito menos que isso, porque tá bem rápido, tá tudo muito rápido. E aprender é bom, né, Léo? sim, Coisa melhor do que aprender, de se aprender para você, não é desenvolver, para a é empresa, isso, gente. achar aquela coisa que você gosta, ir a fundo ali, se tornar um especialista naquilo, enfim, acho que é o caminho também. Bernardo, quero te agradecer pelos insights, por trazer essas vivências, essas Imagina. provocações. É um prazer aprender com a visão de outras pessoas, como a gente falou sobre É, processo de mentoria, aprender com a visão do que está acontecendo dentro das outras empresas e, principalmente, a gente, como fator humano, saber julgar, saber avaliar e saber dizer: tá certo, tá errado, tô indo pela linha certa. Inteligência artificial facilita, ela não faz tudo sozinha. isso. Então, obrigado pela mais uma vez por estar Obrigado, aqui com a Léo. gente, pela disponibilidade. Prazer, eu que agradeço o convite e agradeço o pessoal que está assistindo aí também. Pessoal, a gente volta já já com mais um papo aqui do RH Talks para a gente aprender mais sobre o uso de inteligência artificial e dados na gestão de pessoas, mas muito mais sobre a lógica que está por trás disso e como que a gente implementa uma cultura voltada para isso dentro das empresas. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.